E aí, tudo bem? Meu nome é Marcelo Vivacqua, sou médico veterinário, professor, cientista, inventor e estou aqui hoje para contribuir com essa iniciativa inovadora do Congresso Brasileiro de Inovação, nesse momento onde as pessoas estão recolhidas aos seus lares, à exceção daqueles profissionais que exercem funções essenciais. Então vamos conversar um pouco sobre os ingredientes para a inovação. Na verdade, vamos dividir esses ingredientes em duas categorias. Utilizando uma analogia, que é uma estratégia muito comum para os professores e também para os inovadores, que é a analogia. Então vamos fazer uma analogia com o que está sendo vivenciado atualmente, a Covid-19. Então nós vamos falar sobre os EPIs, mas esses EPIs, diferentemente dos equipamentos de proteção individual, eles se caracterizam dentro do contexto da metodologia Genoma da Inovação, uma metodologia que eu desenvolvi para transmitir esses conhecimentos tanto para estudantes que são o futuro da nossa inovação, do nosso ecossistema, bem como dos profissionais, dos empreendedores de uma forma geral, as startups que a gente vem trabalhando já ao longo dos últimos anos. Então esses EPIs que eu me refiro, eles são os elementos promotores de inovação. Eles são caracterizados em dois grupos, os extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos são todos aqueles elementos que estão, de uma certa forma, fora do controle do indivíduo, no caso do empreendedor, do inovador, que são os recursos financeiros, quer sejam eles mediante a aplicação de investimento de anjos, de venture capitals, etc., ou de recursos, fundos não reembolsáveis das fundações de amparo à pesquisa, CNPq, CAPES. Temos também como um elemento de promoção à inovação extrínseco a ambiência. O que é a ambiência? A ambiência, na verdade, ela se dá a partir do momento que a cultura da inovação é introduzida numa empresa, numa cidade, numa região, tal como aconteceu no Vale do Silício, como já acontece aqui no Brasil e algumas regiões, no qual a inovação, ela contamina o ambiente. As pessoas passam a vivenciar o dia a dia da resolução de problemas de uma forma criativa, de uma forma recorrente. Ninguém se acomoda com o status quo, ou seja, estão sempre querendo buscar soluções novas de melhorar a vida das pessoas, de aumentar a produtividade das empresas. Isso se dá desde a infância, como tem nos Estados Unidos um programa Lemonade Day, no qual as crianças são estimuladas a desenvolver projetos inovadores a partir da criação de uma barraquinha para a venda de limonada, uma vez ao ano. Durante esse período eles aprendem todos os elementos do empreendedorismo, chegando até um plano de negócio simplificado. Então isso é ambiência, isso é cultura de inovação. Isso não depende de mim, como inovador, como empreendedor. Depende de todo um contexto de ações governamentais, ações de várias instituições que compõem, normalmente, a famosa hélice de três, a turbina, na verdade, de três hélices, que são governo, academia e o setor produtivo. Acrescenta-se a essas três partes da turbina uma hélice a mais, pode-se acrescentar a iniciativa privada, os investidores privados, que são uma grande fonte de recursos. E uma quinta hélice seria a sociedade, porque nas comunidades onde a inovação prevalece, é fato, é conhecido que a inovação ela não é realizada dentro das empresas, ela não é realizada dentro dos laboratórios, dentro dos setores de PDI, de forma isolada. Tem que haver uma comunicação constante, uma interação, uma iteração constante com o público-alvo que é o consumidor, que na verdade é aquele que justifica a criação
de toda essa infraestrutura necessária para se inovar. Bom, tendo sido falados os EPIs extrínsecos, alguns deles, vamos focar no tema dessa aula, que são os EPIs intrínsecos. Para facilitar a compreensão, eu vou utilizar como exemplo as formulações, composições farmacêuticas que eu criei, que deram origem a uma patente de invenção. Patente de invenção, para quem não está muito familiarizado, corresponde a uma ideia inovadora, ou seja, um produto, um processo que não existe no mundo e que vem obrigatoriamente com o objetivo de resolver um problema real. Tem que ser evidentemente factível, não adianta eu colocar no papel dizendo que vamos utilizar a inteligência artificial, internet das coisas, para conectar todos os nossos celulares aos satélites que fazem essa cobertura no planeta Terra. E nós, cidadãos comuns, passarmos a termos acesso, ou seja, isso não existe ainda disponível, então não se pode patentear uma ideia, tem que se patentear algo que já tenha uma execução factível, que possa ser transformada num protótipo e esse protótipo chegar ao modelo de um produto final para ser comercializado. As três características fundamentais para que um produto ou um processo possa ser patenteado são exatamente a novidade, como eu mencionei, ele tem que ser inédito, a aplicação industrial, ele tem que se tangibilizar, e a ação inventiva ou o ato inventivo, que se caracteriza por algo que não seja óbvio. Tem que ser realmente, no meu caso, que eu trabalhei com produtos para castração animal, denominada castração animal orgânica de mamíferos, sem dor, um processo sem efeitos colaterais, em substituição ao método medieval que se utiliza até hoje nas fazendas, que é um processo sem utilização de anestesia, no qual o animal sofre uma dor incomensurável e também está sujeito a uma série de complicações pós-cirúrgicas, que na verdade não se consiste numa cirurgia, um processo bárbaro como esse. E também um tratamento nas fases iniciais para o câncer de mamíferos, câncer de pele, câncer de mama, etc. Então, com base nessas duas invenções que foram patenteadas aqui fora do Brasil e também me permitiram viajar a mais de 80 países divulgando o trabalho, com palestras, participação em feiras, etc. Vamos trabalhar agora sobre os elementos intrínsecos da inovação. Os EPIs intrínsecos são exatamente aqueles foco da nossa palestra. Temos 4 EPIs intrínsecos. EPIs intrínsecos são aqueles que demandam o nosso esforço como empreendedor, como pessoa, como ser humano. Por quê que eu falo isso de uma forma mais holística, mais abrangente? Porque a inovação, ela se dá não somente no campo profissional, ela se dá no campo pessoal. A partir do momento que você adquire novas competências, aprimora suas habilidades, muda seus comportamentos de forma a melhorar a sua interação social, familiar, profissional, você está inovando. O que é inovação? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar milhares de definições. Mas eu tenho a minha, como você tem direito de ter a sua. Isso não é só democracia, isso caracteriza uma mente criativa e inovadora. Quem é inovador, quem é criativo, não tem medo da crítica. Ele é ousado. Só para vocês terem uma ideia, na minha defesa de tese de doutorado, quando eu apresentei o meu projeto de castração orgânica, eu fui questionado por uma pessoa da banca sobre a ausência de referências bibliográficas, num número razoavelmente aceito. E eu expliquei que, pelo fato de eu ter sido o inventor daquele processo, daquela composição, significava
que era algo inédito. Se era algo inédito, não teria como ter referências, ou seja, não teria uma história de trabalho com aquela formulação. Isso causou uma resistência muito grande por parte dessa pessoa que fazia parte da banca, porque ainda, infelizmente, existe a mentalidade de que o que é de fora é melhor do que o nosso. E a gente vê diariamente os pesquisadores brasileiros brilhantes quebrando essas barreiras, esses preconceitos e mostrando que nós brasileiros temos condições de criar soluções extremamente criativas, inovadoras, eficientes em qualquer área do conhecimento. Então, com base nessa premissa de que nós temos esses elementos que devem ser trabalhados não pelos atores que criam a ambiência de inovação, mas sim por nós mesmos, por isso que chama intrínseca, eu criei essa denominação, essas duas classes, dentro da metodologia Genoma da Inovação, com base nessas experiências que eu tive, não só no Brasil, como nos mais de 80 países pelos quais eu visitei, conversando com inventores, cientistas, empreendedores, CEOs de startups. Eu identifiquei que essas 4, podemos dizer, habilidades, competências e atitudes são fundamentais para o sucesso de um negócio ou de uma vida pessoal, social e familiar mais produtiva, mais próspera. Quais são esses 4 elementos, esses fatores intrínsecos? Eu, como professor, a gente procura sempre modelar o conhecimento de forma a torná-lo mais inteligível, mais fácil de ser absorvido, e dessa forma o aproveitamento se torna melhor. Então são eles os 4 Cs: a curiosidade, a criatividade, o conhecimento e, finalmente, não menos importante, a comunicação. Então vou falar de forma rápida algumas formas, algumas estratégias de vocês desenvolverem essas 4 competências, habilidades, atitudes que podem fazer com que vocês deem um passo gigantesco para se tornar um inovador, um empreendedor inovador ou uma pessoa inovadora. Vamos falar então inicialmente sobre a curiosidade. É comum, quando você observa crianças interagindo entre si ou com adultos, uma famosa, mas por muitas pessoas às vezes não bem vista, pergunta: por quê? Tem pessoas que se sentem incomodadas com isso. Inclusive, até dentro de sala de aula, durante muitos anos eu lecionei em ensino superior, e era interessante que aquele aluno mais curioso, que tinha dentro do seu portfólio o maior número de porquês durante a aula, ele era criticado muitas vezes pelos próprios colegas, porque, segundo eles, atrapalhava a dinâmica da aula, interrompia o raciocínio. E muito pelo contrário, eu sempre incentivei para que eles repetissem essa palavra, essa pergunta, com a maior frequência possível. Quando uma criança está na sua fase de crescimento, naquela fase de descoberta, o porquê é recorrente. Muitas vezes são perguntas até embaraçosas que fazem com que os pais, os professores, fiquem numa situação até desconfortável para atender a essa expectativa de aquisição de conhecimento. Então, vou fazer uma pergunta para vocês agora. A gente tem vivenciado essa pandemia da coronavírus, só que você pode observar, fique um pouco mais atento, talvez você tenha observado, que não existe um consenso, não somente entre os jornalistas, os repórteres, os apresentadores de telejornais, de programas de entrevistas, e até de médicos, infectologistas. Você pode observar que muitas vezes eles se referem como a Covid-19 ou o Covid-19. Você poderia me dizer qual que é o correto? Parece uma pegadinha, mas na verdade não é uma pegadinha. Isso aí caracteriza a curiosidade.
Se inicialmente falava-se coronavírus, de uma hora para outra passou-se a mencionar a Covid-19 ou, para muitos, o Covid-19. Na verdade, o correto é a Covid-19. Por quê? O que significa isso se você desmembrar essa abreviação? Coronavirus 19 Disease, ou seja, a doença do coronavírus 19, que é ligada ao ano de 2019, quando ela foi inicialmente identificada. Ou seja, se a sigla já significa doença, obviamente que é a Covid, não o Covid. É o coronavírus que causa a Covid. Isso parece um exemplo muito simples, mas na verdade não é. Por quê? A partir do momento que você passa a questionar pequenos detalhes que podem parecer por muitos cultura inútil, você passa, vocês viram na minha mini bio que eu também sou especialista em neurociência, então eu utilizo muito a neurociência para embasar todo o conhecimento que eu procuro transmitir. Então, a partir do momento que você cria essa cultura do porquê, para ativar a sua curiosidade, na verdade, para resgatar a curiosidade que você tinha quando era criança, você, na verdade, está criando novos circuitos neurais no seu cérebro. Por quê? Os hábitos, eles fazem com que o cérebro se automatize. Então, usando a neurociência para validar melhor o que está sendo dito, nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro primitivo ou reptiliano, como o próprio nome diz, remete aos répteis, aos anfíbios, aos lagartos, aos jacarés, que é um cérebro reativo, é aquele responsável pela ação de lute ou fuja ou congele, na verdade, quando você se vê diante de um desafio, de um problema, de um perigo iminente. Temos o sistema límbico, que é aquele que comporta algumas estruturas importantes, como o hipotálamo, a amígdala, a famosa glândula responsável pelo acionamento do botão do pânico, aquele que você entra em desespero e muitas vezes perde a sua linha de compostura até durante uma discussão e fala coisas, age de uma forma que você se arrepende. E finalmente o cérebro racional, o mais recente, vamos dizer assim, responsável pelo raciocínio lógico, pela criatividade, etc. Uma vez que você passa a incorporar novos hábitos na sua rotina, sempre esperando que esses hábitos sejam hábitos saudáveis, evidentemente, como, por exemplo, estimular a criatividade, você está estimulando a produção de hormônios, de enzimas, de outros transmissores, neurotransmissores, que fazem com que o cérebro se remodele, crie novas estruturas, amplie a sua quantidade de massa cinzenta, que é responsável pelas funções cognitivas, e a massa branca, que é responsável pelo arcabouço, pela sustentação das estruturas cerebrais, que elas aumentem de volume. Isso se denomina neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, uma vez que você conceda os estímulos necessários de forma permanente, recorrente, não adianta você fazer isso de forma intercalada, a cada semana você querer desenvolver algum tipo de competência, habilidade, você tem que usar isso como uma rotina. Tem ferramentas para isso, tanto a nível de aplicativos, quanto o que eu mais prefiro realmente é você escrever uma lista de tarefas, normalmente usando a sua mão não dominante, que é mais um estímulo para que o cérebro sofra alguma alteração, que crie novos caminhos, novas conexões neurais. Uma vez que você tem um aumento dessas conexões neurais, você obviamente está ampliando as opções do cérebro de acessar o seu banco de dados. É como se você estivesse fazendo um upgrade do seu processador cerebral. Então, a criatividade é fundamental, é um dos 4 elementos que compõem esse EPI intrínseco. Depende só de você. Da mesma forma que eu usei o exemplo da Covid-19, tem outras, várias.
Você sabe, por exemplo, como funcionava um canhão da Idade Medieval? Como que aquela bola de ferro era ejetada? Você tem noção como isso acontece? Você sabe o que é inteligência artificial? Você sabe o que é a internet das coisas? Você sabe o que é machine learning? Você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ser um médico. Eu sou doutor em biotecnologia, trabalho nessa área há muitos anos, mas você não precisa, por mais que a minha área seja biotecnologia, nada me impede de aprender um pouco sobre uma dessas ciências que eu mencionei anteriormente. Por quê? A partir do momento que você tem a curiosidade de buscar conhecimento, mesmo que seja superficial, que você se transforme, além de um especialista, em um indivíduo que tenha conhecimentos um pouco menores, menos profundos em várias áreas, qual é a sua grande vantagem? Primeiro, que você estimula várias áreas do seu cérebro, fazendo com que a neuroplasticidade ocorra de uma forma mais consistente e mais eficiente. E o segundo, que você passa a dispor de elementos que possam permitir que você inove. Porque quando você tiver uma ideia para um dispositivo de celular, quando você tiver ideia para um aplicativo, quando você tiver ideia para um produto, uma invenção, a partir do momento que você tem conhecimento mínimo, que você tem um conhecimento de generalista que abranja várias áreas, fica muito mais fácil você pensar, você modelar o desenvolvimento de um produto, de um processo que contenha no seu conjunto vários elementos, conforme eu mencionei, inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, que faça com que esse produto, essa solução, venha a ser realmente inovadora, que crie barreiras de entrada, ou seja, que diminua o risco de você ser atacado pelos seus concorrentes, que você aumente a sua competitividade do seu negócio. Isso vale, quando eu falei para produtos, mas vale para processos, vale para quando você tem um estabelecimento comercial, a forma de atender o cliente, a forma de interagir com o cliente, o famoso pós-venda. Esse período agora que nós estamos passando, os negócios de uma forma geral, os comerciantes, os empreendedores estão aprendendo a trabalhar com comércio digital, com e-commerce, com delivery. Então são elementos que ajudam na sua fisiologia cerebral, você passa a usufruir de elementos que te dão condições de ser mais competitivo no mercado de trabalho e ter mais saúde, que é o quê? O desenvolvimento cerebral, o aumento das suas habilidades cognitivas, que são o quê? O poder de decisão, a criatividade, o raciocínio criativo, o raciocínio lógico. Tudo isso leva você a ser uma referência na área que você optou por trabalhar. O segundo elemento, dentro dos EPIs intrínsecos, aqueles que dependem somente de nós, é justamente a criatividade. A criatividade, da mesma forma que a necessidade é a mãe da invenção, a curiosidade é a tia da invenção, a criatividade é a madrinha, podemos dizer assim, da resolução de problemas. O que você tem que ter em termos de características de comportamento, de atitudes, de competências, tanto técnicas, que a gente chama, que são os hard skills, como as competências socioemocionais, que são soft skills, que são fundamentais, caracterizadas pela inteligência emocional. Você tem empatia, autoconfiança, autoestima, autocontrole, faz com que você interaja melhor com as pessoas, que você realmente consiga criar um ambiente favorável numa negociação ou numa interação entre colegas de trabalho, entre os CEOs e os seus colaboradores, fazendo com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho, fazendo com que elas se sintam realmente motivadas, engajadas, que elas se aliem aos seus gestores no mesmo propósito, no mesmo desejo de deixar um legado de valor. Então, tudo isso depende do seu esforço. Então, para que você seja considerado uma pessoa criativa, esses elementos que eu mencionei agora são super importantes, mas existe um fato que é fundamental, que você tem que ter ousadia, você tem que encarar
o fracasso como um aprendizado. Isso parece clichê, parece algo que está sendo repetido com muita frequência, referir-se ao Vale do Silício, que é um benchmark, é uma referência, que lá é muito valorizado o currículo do fracasso. Enquanto o brasileiro esconde as suas falhas, os seus empreendimentos que não deram certo, nos Estados Unidos eles querem saber, e isso é valorizado, tendo em vista que, teoricamente, esses fracassos levaram a um aprendizado. Evidentemente que ninguém vai querer trabalhar, investir numa startup, numa empresa na qual o CEO ele tenha um histórico de repetidos fracassos que tenham sido motivados por uma inabilidade gerencial que não foi corrigida ao longo do tempo, ou até por um motivo de uma falta de honestidade, uma falta de uma conduta ética que merecesse a confiança desse investidor. Então, a primeira pergunta ligada ao primeiro elemento é o porquê, para você desenvolver a sua curiosidade. Seja curioso, não é vergonha, muito pelo contrário, isso é um mérito. Então lembre-se, por quê, por quê, por quê? Bom, a segunda pergunta, linkada à criatividade, é o porquê não. Por que que esse processo de atendimento ao cliente dentro do estabelecimento comercial é feito seguindo esse fluxograma? Você vai obter a resposta. Então, nesse momento, você viu como esse fluxograma funciona e não concordou com algum elemento, algum integrante, alguma parte integrante desse fluxograma, então é o momento de você mostrar que é criativo. Então, você primeiro perguntou por quê, recebeu a resposta, a justificativa daquele processo ser realizado daquela forma, então está na hora de você perguntar, por que não fazer de uma outra forma? Por que não alterar esse fluxo? Por que não fazer com que os atendentes trabalhem de uma forma customizada para gerar uma experiência para o cliente na qual ele se sinta realmente imerso numa loja de games, por exemplo, os funcionários atenderem vestidos dos personagens dos games, por exemplo. Então é uma ideia que você está propondo, uma inovação para que isso realmente possa resultar em melhoria no seu negócio. O terceiro elemento é o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Quem tem conhecimento tem poder. Então, para que você seja um inovador, você tem que ter conhecimento. Conforme eu falei, o conhecimento multidisciplinar preferencialmente. Você tem que ser um especialista na sua área. E em tênis, a gente tem uma expressão que chama winner, que é a bola winner, né? O winner ball, que é a bola vencedora. Você pode ser um jogador mediano de tênis, mas se você tiver um golpe, uma bola vencedora, ou seja, que a sua direita ou a sua esquerda, o forward ou backward, for muito bem elaborado, você treinou, se você se especializou, você pode compensar deficiências que você tenha numa outra área, numa outra jogada, com essa winner, que na hora da definição do ponto, você possa utilizá-la. Da mesma forma que um empreendedor, uma startup, empreendedor pode ser de uma startup, um negócio convencional, ele tem que ter essa winner, esse diferencial competitivo. E o diferencial competitivo para muitas pessoas é realmente o conhecimento, o domínio do conhecimento. Então aí vem a terceira pergunta. Começamos com o porquê, para você desenvolver a sua curiosidade, o porquê não, para você se tornar mais criativo, propondo novas ideias, novas soluções, sempre de forma ininterrupta e quase que possessiva, de ficar sempre buscando identificar problemas, mas sempre de forma produtiva, apresentando soluções e não críticas infundadas e desnecessárias e desmotivadoras, como acontece muito. Na questão do conhecimento, então viria por quê, por que não e como. Não adianta você também propor algo, propor uma mudança, uma inovação, se você não estiver totalmente ciente de como colocar essa inovação em prática.
Por isso que o conhecimento, a leitura, a realização de cursos, a participação de eventos técnicos, de feiras, é super importante para que você possa ter esse terceiro elemento que vai fazer com que você se torne um inovador. E para finalizarmos, nós temos, também não menos importante, como eu mencionei anteriormente, para finalizar, nós temos o quarto ingrediente, que é exatamente a comunicação. A comunicação, eu já mencionei um pouco anteriormente, sobre a inteligência emocional, que é a capacidade de você sentir o que o outro sente, calçar os sapatos, os calçados do seu interlocutor, saber a dor que ele está sentindo, no caso do seu consumidor, do seu cliente. Isso faz com que você possa realmente alcançar um estágio de desenvolvimento, de percepção da necessidade do seu cliente ou necessidade da sua parceira ou do seu parceiro sentimental ou do seu familiar ou do seu amigo, da sua amiga, que faz com que você cada vez mais tenha esse dom de relação interpessoal mais desenvolvido e dessa forma você consiga ser mais claro, objetivo e evidentemente mais persuasivo. A partir do momento que você consegue identificar o que aflige, qual é o problema, qual é a necessidade de alguém por se colocar no lugar dessa pessoa, você evidentemente vai estar mais apto a modelar uma solução mais adequada a essa pessoa com a qual você está interagindo, quer seja um consumidor, quer seja no campo pessoal ou profissional. Então, esses são os 4 ingredientes para que você se torne inovador: a criatividade, a curiosidade, o conhecimento e a comunicação. Comunicação efetiva, comunicação persuasiva, comunicação sensitiva, que faz com que você realmente tenha um domínio completo sobre as emoções que você passa para o seu interlocutor e que você consiga, dentro daqueles 4 pilares que compõem a inteligência emocional, que são o autocontrole, o autoconhecimento, a autoestima e a empatia, uma vez que você se municie com esses 4 elementos, fazendo com que você seja um comunicador eficaz, eu não tenho a menor dúvida que você vai ter criado parâmetros fisiológicos, eu falo aqui de ciência, eu falo aqui de biologia, de biotecnologia, eu falo de funcionamento cerebral de uma forma médica, não uma forma de induzir alguém a alguma coisa com técnicas mirabolantes e miraculosas. Eu estou falando de ciência porque à medida que você muda os seus comportamentos, incorpora algumas atitudes, alguns hábitos, algumas perguntas, você cria literalmente uma estrutura, você cria uma forma que o seu cérebro passe a identificar os estímulos, a reagir aos estímulos de uma forma diferente, e desse modo você aumenta o seu poder de raciocínio, o seu poder de decisão, a sua criatividade e, evidentemente, a forma de persuadir as pessoas, torná-las próximas a você, porque comunicação é fundamental dentro desses ingredientes, todos são fundamentais, mas qual é o grande papel do desenvolvimento da comunicação efetiva, persuasiva e empática? Se você não desenvolver essas habilidades, competências e atitudes e tornar-se um indivíduo cuja presença é bem-vinda, é querida, é desejada, é aguardada com ansiedade, você não vai conseguir formar um time. Claro, você é um CEO, você tem dinheiro, você pode contratar as pessoas, mas mesmo assim, se você não criar
essa relação interpessoal de qualidade, por mais que as pessoas pareçam estar engajadas, elas nunca estarão dando o máximo de si, porque elas não veem em você uma pessoa na qual elas podem confiar, uma pessoa na qual ela sinta que se preocupa realmente, de fato, com os problemas pelos quais ela passa. Por que a comunicação é importante? Porque as ideias, aquelas ideias lá geradas pela curiosidade, pela criatividade, elas são individuais. A inovação, ela é coletiva. Então, pense nisso. Se você tiver dessa aula que absorver um único conteúdo, que absorva esse. A partir dessa frase. Inovação, ideias são individuais. Inovação é um processo coletivo. E para que a inovação aconteça, você tem que ser curioso, você tem que ser criativo, você tem que adquirir conhecimento e, acima de tudo, você tem que ter uma comunicação efetiva, persuasiva, interativa e, acima de tudo, empática. Beleza? Espero que tenha contribuído de alguma forma para que você possa incorporar esse conteúdo na sua vida pessoal e profissional. Espero vê-los em breve. Um grande abraço, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Saúde, cuide-se. See you. Bye bye.